Oi, eu sou a professora Rose e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso poema A Metafísica em Não Pensar em Nada, do Alberto Caeiro, que é um dos heterônimos do Fernando Pessoa. Nós já começamos a analisar esse poema no outro estudo. Vamos dar continuidade e vamos fazer mais um vídeo para terminar a análise desse poema, ok? Lembrando que Alberto Caeiro é o heterônimo de Fernando Pessoa dos sentidos. Sabemos que Fernando Pessoa criou os seus heterônimos. Ele criou novos poetas. Ele criou o Alberto Caeiro, o Álvaro de Campos e o Ricardo Reis e outros tantos. E o Alberto Caeiro é o poeta dos sentidos, é o poeta que vê, que sente na pele, que vê a vida e não acredita nada além do que seja os seus sentidos. Então, vamos continuar o nosso estudo? Metafísica? Que metafísica tem aquelas árvores? A de serem verdes e copadas e de terem ramos e a de dar fruto na sua hora, o que não nos faz pensar. Então, ele fala de novo da metafísica. O que vem a ser a metafísica para ele? É o sentido íntimo das coisas, né? Como eu dei um exemplo no outro estudo, a metafísica é o espiritual, a alma, a crença em Deus, tudo isso é metafísica. É o sentido íntimo das coisas, como diz o nosso próprio Alberto Caeiro. Então, ele continua. Que metafísica tem aquelas árvores? Aquelas árvores têm alguma metafísica? Não, basta vê-las para notar a sua existência. Não precisa pensar nelas. Aliás, elas não precisam pensar. Elas bastam existir. E aí ele continua: a nós que não sabemos dar por elas, mas que melhor metafísica que a delas, que é a de não saber por que vivem, nem saber que não o sabem. Quando ele diz, quer melhor metafísica do que a delas, elas não sabem que vivem, elas não sabem por que vivem. E elas também não sabem que não o sabem. Essa é a melhor metafísica. Por quê? Porque não existe metafísica. Para ele existe só o que ele vê. Então a árvore está lá porque ela existe e ele a vê. Então não precisa pensar em nada. Só que ela está lá, certo? Aí ele continua. Constituição íntima das coisas? Sentido íntimo do universo? Tudo isso é falso. Tudo isso não quer dizer nada. Então ele está negando a metafísica. Ele está dizendo que, além das coisas que nós vemos como sentidos, não existe mais nada. Aí ele continua. É incrível que se possa pensar em coisas dessas. É como pensar em razões e fins. Quando o começo da manhã está raiando e pelos lados das árvores um vago ouro lustroso vai perdendo a escuridão. Então ele fala assim, é incrível se pensar em coisas dessas, em coisas que não existem, como na metafísica. Então ele fala, é como pensar em razões e fins. Quando o começo da manhã está raiando e pelos lados das árvores um vago ouro lustroso vai perdendo a escuridão, então é a aurora. Ele está falando de quando vai nascendo o dia. Só que não precisa pensar nisso, basta olhar e ver. Aí ele fala, pensar no sentido íntimo das coisas é acrescentado, ou seja, não precisa disso. É acrescentado, é demais. Não precisa pensar no sentido íntimo das coisas. Aí ele fala, ele continua, como pensar na saúde. Para que pensar na saúde? Basta tê-la. É o que ele diz. Ou levar um copo à água das fontes. Quando você chega na água das fontes, em vez de você entrar naquela água e se banhar e se deliciar, você leva um copo. É isso que ele diz. O único sentido íntimo das coisas é elas não terem sentido íntimo nenhum. Olha o que ele diz. O único sentido íntimo das coisas
É as coisas não terem sentido íntimo nenhum. As coisas só existem, elas não têm sentido íntimo. Elas estão lá para serem apreciadas com os olhos, com os sentidos, tá? Elas estão lá para isso e não para que nós pensemos no sentido íntimo delas, porque elas não têm sentido íntimo nenhum, elas apenas existem. Eu espero que você tenha entendido, eu espero que você tenha aproveitado. E se você aproveitou, dá um likezinho. Eu fico te aguardando para uma próxima. E não se esqueça, no próximo estudo nós vamos continuar com esse poema, a terceira e última parte, tá? Eu te aguardo. Fica com Deus. Tchau.